Eu estou muito feliz de estar hoje aqui ministrando a palavra. Eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa muito grande no que Deus vai falar. Eu vou repetir. Eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa muito grande no que Deus vai fazer nesse lugar, queridos. Eu passei por um período muito difícil no começo do ano. Algumas pessoas sabem. E hoje estar aqui é motivo de vitória. Eu fui diagnosticada no começo do ano com uma doença muito rara. Os médicos diziam que eu não ia andar mais, normalmente, que eu não iria mais falar como eu falava, eu não iria mais enxergar como eu enxergava, mas o médico não sabia que o médico dos médicos é que dá a última palavra, querido. Ah, querido, é o médico dos médicos que se levanta e fala, não. Eu dou a cura para minha filha. Eu não sei qual gigante que tem te afrontado. Eu não sei que lutas que você tem vivido, mas creia que o Senhor está te dando a vitória hoje, meu irmão. Ah, creia que o Senhor já está liberando um decreto a seu favor, querido. Ah, querido, dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor. Só Ele pode, meu querido. Só Ele pode. Vamos abrir a Bíblia no livro de Esther. Esther. Capítulo 4. Se você não sabe onde fica Esther, não tem problema. Olha no índice, mas abra a sua Bíblia. Amém? Esther fica antes de Jó. Esther, capítulo 4. Deixa eu me arrumar. Versículo 7. Acharam? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Mardoqueu 4:7. E Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou o Ataque dizer a Mardoqueu, versículo 11: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabe que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei, no pátio interno sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cedro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Versículo 14. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe, Esther, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Senhor, abrimos os nossos corações. Fala conosco, Pai. Senhor, fica à vontade entre nós para curar, libertar, restaurar. Fica à vontade entre nós, Pai. Em nome
de Jesus, faça a obra por completo. Em nome de Jesus, a começar de mim, Senhor, eu sou um instrumento em tuas mãos. Me usa conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Queridos, esse texto que a gente acabou de ler narra a conversa entre Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão da sua Bíblia, e sua prima, a rainha Esther. Mardoqueu, ele fica sabendo de um decreto que foi emitido, que foi lançado sobre todos os judeus do Império Persa. Para você entender melhor a parte desse texto, eu preciso voltar com você para o capítulo 1 de Esther, mas não precisa abrir a Bíblia. Eu vou fazer um resumo e te inserir no livro de Esther. O livro de Esther, ele começa falando sobre o rei Assuero, ou Xerxes. Esse rei Assuero, ele era o rei mais poderoso daqueles dias. A Bíblia conta que esse rei decide fazer um banquete. Então ele reúne todos os governantes nobres das suas províncias em Suzã e faz um banquete. Esse banquete dura 180 dias, 6 meses de muita festa, muita bebida, muita comida. E não satisfeito com esse banquete, o rei Assuero, ele faz um segundo banquete, ele faz uma segunda festa. E essa festa dura mais uma semana. E a Bíblia vai nos dizer que depois de uma semana de muita bebida, o rei manda convocar a rainha Esther, a rainha Vasti, a rainha Vasti, para se apresentar diante dele e de todos os seus convidados. A Bíblia vai nos dizer que Vasti se recusa a ir. E o rei Assuero, ele toma aquilo como uma afronta, um desrespeito. Afinal de contas, ele é o rei. Ele reúne seus conselheiros e decide destronar Vasti. Vasti destronada, ela perde o posto real. No capítulo 2, é a primeira menção que faz a Mardoqueu e Esther. Mardoqueu, um judeu, ele vive em Suzã e ele cuida da sua prima, Esther, Hadassah. E ele cuida dela porque ela é órfã de pai e de mãe. Então esse judeu Mardoqueu, ele trata ela como uma filha. Esther, possivelmente, sofreu muito. Não deve ter sido fácil para Esther viver num território estrangeiro, órfã de pai e de mãe, uma história tão trágica. A Bíblia não dá detalhes da infância de Esther, mas a gente pode conjecturar, a gente pode imaginar como que deve ter sido difícil para ela, quanto à tristeza, quanto à amargura, quanto às noites que ela chorou, quantos questionamentos. Queridos, o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa tarde, noite, é que você pode ter entrado aqui nesse lugar carregando muita dor. Talvez a história que você foi lançado seja de muita dor, de muita perda. Talvez o sofrimento tenha batido a porta, muitas vezes, do seu coração. Mas a gente aprende com Esther o seguinte: a Esther aprendeu a entregar tudo diante do Senhor. Esther aprendeu a entregar a sua dor diante do Senhor. Porque se ela não entregasse a dor diante do Senhor, ela não estaria preparada para ser rainha. Eu te convido essa tarde para você entregar a sua dor, tudo aquilo que tenha te afrontado, toda a dor que você passou, todo o trauma que você passou aqui, diante do Senhor, e deixa Deus mudar a sua história, querido.
Deixa Deus escrever uma nova história, querido. Não se agarra à dor, não se agarra ao sofrimento. Deixa Deus te conduzir no propósito. A Bíblia diz que Ele tem planos maiores do que os seus. Então creia que o Senhor pode todas as coisas, querido. Ah, querido, não se agarra à dor, não. Não. Não se agarra à dor, não. Libera no altar. Libera e deixa Deus trabalhar. Deus não pode te levar você carregando bagagem. Para onde Deus quer te levar, não dá para levar sofrimento, não dá para levar trauma, não dá para levar falta de perdão. Não dá, libera, querido. Decide liberar. Decide liberar. Libera. Deixa Deus te honrar. Esté decidiu liberar, não é porque ela sabia que ela ia ser rainha, não. A gente sabe aqui no texto. Mas a Esther decidiu liberar porque ela conhecia o Deus que ela servia, querido. É isso que faz a diferença. É confiar no Deus que você serve. Confie que Deus está no controle. Confie que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, querido. Até o seu sofrimento vai fazer parte de uma história incrível que Deus está escrevendo. Eu vou repetir. Até o seu sofrimento vai fazer parte de uma história incrível que Ele está escrevendo a seu favor, querido. Tem alguém aqui? E a Bíblia vai continuar dizendo, aqui no capítulo 2, que o rei Assuero começa a sentir falta de Vasti. E ele começa a sentir falta de Vasti. E ele não pode voltar atrás na decisão dele. Vasti está destronada. E a Bíblia vai dizer que os conselheiros e os súditos de Assuero, vendo o sofrimento dele, têm uma ideia. Vamos fazer uma espécie de concurso de beleza, ó rei. E nesse concurso de beleza, nós vamos pegar as mais belas e virgens aqui de todo o Império Persa. E vamos tratá-las, vamos cuidar no harém. E uma a uma vai ser apresentada a você, ó rei. E o rei acata, ele gosta dessa ideia. E assim foi feito. E Esther, ela vai para o harém do rei. E a Bíblia vai dizer que uma a uma foi se apresentando diante do rei. E a Bíblia também vai dizer que o rei amou Esther mais do que todas as outras. E a coroou rainha no lugar de Vasti. Uma órfã, de pai e mãe, uma história trágica, se torna a rainha do maior império. Sabe aquelas coisas que só Deus explica? Sabe aquelas coisas que mente humana jamais consegue entender? É isso que aconteceu. E é isso que vai acontecer na sua história. Eu vou repetir. É isso que aconteceu. E é isso que vai acontecer na sua história. Pensaram que era o seu fim. Pensaram que, daquela ali não dá mais jeito, naquela ali, coitado. Coitado. Não. Só o Senhor sabe onde Ele vai te colocar. E tem um lugar de honra esperando você. Tem um lugar de honra esperando você, querida. Tem um lugar... Você acha que não tem... Tem alguém aqui? Tem um lugar de honra esperando por você. E continuando no texto aqui, a palavra de Deus vai dizer que a Esther se tornou rainha. E nesse mesmo período, o rei Assuero, ele promove um homem chamado Amã, a primeiro-ministro de todo o Império Persa. Amã era um homem muito arrogante, muito autoritário. E Amã se torna o segundo abaixo do rei. E Amã, ele
decide o seguinte: por onde ele passar, todos deveriam prestar honra para ele. Então, era assim: Amã passava, todos se curvavam. Amã passava, todos adoravam. Amã passava, todos prostravam diante de Amã. Mas a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, sabe, o primo de Esther, Mardoqueu, o judeu, ele não. Amã passava, todos se curvavam, mas Mardoqueu, que ficava à porta do palácio, ele não. Ele não se curvava porque ele era arrogante ou que ele era insubmisso, não. Mardoqueu era um judeu. E todo judeu sabia que não deveria se prostrar diante de ninguém, a não ser do Rei dos Reis, do Senhor de Israel. Mardoqueu, ele decide ser fiel ao Senhor. Mardoqueu decide ser fiel, mesmo que custe a sua vida. Ele, não vou me curvar, não. Amã passava, todos se curvavam, mas Mardoqueu não. Queridos, fidelidade não é um sentimento. Fidelidade é uma escolha. Eu vou repetir. Fidelidade não é um sentimento, fidelidade é uma escolha. Escolha hoje ser fiel ao Senhor. Escolha hoje ser fiel ao Senhor, querido. Não se curva, não. Não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer. Não é porque está todo mundo falando que você vai falar. Você não. Não, você não. Você é fiel ao rei. Você é fiel ao Rei dos Reis. Você não tem que ter esse comportamento. Não é porque está todo mundo vestindo assim ou assado que você, a filha do rei, vai se vestir. Você não. Você não. Você é fiel ao Senhor. Você não. Não é porque está todo mundo dando aquele jeitinho na empresa, sabe, que é errado. Você permanece fiel. Você não abre mão de princípios, não. Você não. Você não. Você não. Decida ser fiel. Repita comigo. Eu não. Mas alto. Eu não. Eu não. Decida ser fiel, querida. O Senhor é fiel. O Senhor que conduz a sua vida. Decida resistir. Resista, não se curve. Não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer. Não. Não, não, não. Você é fiel ao Senhor. E a história vai continuar. E Amã, sabendo que Mardoqueu não se curva, Amã fica furioso. Ele começa a sentir muito ódio de Mardoqueu. Mas muito ódio. E ele fala assim, olha, eu vou tramar contra a vida dele. Eu vou diante do rei. E eu vou falar para o rei emitir um decreto sobre esses judeus abusados que estão aqui no Império Persa. Sabe por quê? Porque se essa moda pega entre judeus, mais de Mardoqueu vai ter aqui. Então não basta acabar com Mardoqueu, tem que acabar com todo mundo. Não é só Mardoqueu. Agora o problema são os judeus todos. E ele vai lá diante do rei e conta a história que ele quer. E diz a história que foi emitido um decreto que tinha dia e hora para os judeus morrerem. Vamos voltar ao texto que eu li lá no começo. Só acompanha, não precisa abrir não. Se você deixou aberto, então acompanhe aí, por favor. Mardoqueu lhe contou tudo que lhe informou. A quantidade exata de prata que Amã. Ele contou tudo o quê? Tudo, todos esses planos. Mardoqueu descobre esses planos de Amã e conta tudo para Esther.
e fala para Esté assim, ó. Esté, tem um decreto aqui para matar todos os judeus. Você está aí no palácio, Esté. Esté, vai diante do rei e suplica por misericórdia, Esté. Aí o texto que a gente leu diz que Esté fala assim, não, eu não posso estar diante do rei, eu não fui convidado. E todo mundo sabe que se aparecer diante do rei, sem ser convidado, e o rei não levantar o cetro, ele vai morrer. Não, mais do que eu não posso. Mardoqueu escuta aquilo com tristeza. Porque Mardoqueu sabe como que ele criou Esther. E quando a gente lê, a gente percebe que Esther, ela fica meio que engessada, sabe? No palácio. Parece que o conforto do palácio roubou a visão de Esther. Parece que as roupas lindas que Esther estava vestindo roubou tudo aquilo que ela já viveu diante do Senhor. Parece que Esther se esquece do Deus que ela serve. E Mardoqueu fala assim, não, olha só, Esther, escuta o seguinte, se você não se posicionar, socorro e livramento, com certeza o meu Deus vai dar. Então escolha fazer parte, mas se você não fizer parte, a sua casa vai perecer. Mardoqueu começa a dar um choque de realidade em Esther. Mardoqueu não aceita Esther perder a visão. Não aceita Esther se moldar ao palácio. Não. Queridos, aprenda a andar com gente que te lembre as promessas que Deus tem para a sua vida. Decida andar com gente que crê no Deus que você crê. Decida andar com gente que vai te lembrar na hora do vale que as promessas ainda estão de pé. Decida andar com gente que não cede, não. Para de andar com gente que põe à prova tudo aquilo que o Senhor já falou a seu respeito. Libere essas pessoas. Libere essas pessoas, querido. Não, com você não. Sabe o que é? Está demorando muito, olha. Não. Ande com gente que é fiel ao Senhor. Aleluia. E Esther acorda. Ela fala assim, ó. Eu vou ler para vocês o que ela vai falar, que a gente não leu. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu. Vá, olha só como já mudou o discurso. Vá e reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, eu morrerei. A Esther já mudou. Ela começa a trazer à memória aquilo que dá esperança. Ela começa a lembrar de tudo que o Senhor fez. Ela começa a lembrar que foi o Senhor que a consolou quando ela chorava. Foi o Senhor que tirou ela lá da orfandade e colocou ela lá para reinar sobre todas as mulheres. Ela começa a lembrar, queridos. E tudo muda. E aí ela fala assim, ó. Mesmo que custe a minha vida, eu não abro mão do propósito. Eu não. Mesmo que custe a minha vida, eu não abro mão do propósito. Ela começa a falar assim, não. Então ore aí que eu oro aqui. Jejue aí que eu jejuo aqui, porque eu vou estar diante do rei. E se custar a minha vida, que eu morra. Que coisa linda. Esther não estava se prendendo a palácio, ela não estava se prendendo a honra de homens, ela não estava se prendendo a tapinha nas costas, não, ela queria adorar, estar no centro da vontade de Deus, querido. Não existe lugar mais seguro para você do que o centro da vontade do Pai, querido.
Não fique esperando dos outros, dos homens, não. Se coloque na vontade, no centro da vontade do Senhor e deixa Ele conduzir a sua história. Aleluia! Aleluia! E Esther decide ficar no centro da vontade de Deus. E toda vez que você se posicionar no centro da vontade de Deus, o inimigo vai se levantar. Sabe por quê? Porque ele sabe que não existe lugar mais seguro para você estar. Não existe. E não foi diferente com Esther. Porque enquanto Esther e Mardoqueu estavam orando e jejuando, o Amã, vocês estão comigo? O Amã, que foi lá falar com o rei, ele começa a tramar um novo plano. Mas ele não conhecia o Rei dos Reis, dos Senhores dos Senhores. Ele começa a tramar agora um projeto. Ele começa a preparar uma forca para Mardoqueu. E ele gasta tempo pensando. E ele começa a tramar, pensar. E executar esse plano. Só que existe uma diferença muito grande entre projeto e decreto. Estão comigo? Há uma diferença muito, muito grande. Projeto pode ser anulado, pode ser cancelado, pode ser alterado. Decreto não. Fala para a pessoa que está do seu lado, decreto não. Decreto do rei não. Amã, ele tinha um projeto, não um decreto. Eu vou repetir. Pega aí. Amã, ele tinha um projeto, não um decreto. Decreto é só o rei que pode emitir. O Rei dos Reis já emitiu um decreto a seu favor hoje. O Rei dos Reis se levantou do seu trono e emitiu um decreto a seu favor hoje. Não morre, não. Decreto só sai da boca de quem tem autoridade de determinar o final de todas as coisas. Eu vou repetir. Decreto só sai da boca de quem tem autoridade para definir o final de todas as coisas. O inimigo tem um projeto, ele não tem um decreto, ele não pode finalizar nada na sua vida. Nada na sua vida. Nada. Então quando ele vier se apresentar diante de você e falar assim, é o fim do seu casamento, não passa de um projeto. O Rei dos Reis que dá a palavra final. Eu vou repetir. Quando ele se apresentar falando assim, os seus filhos vão se perder, você tem que falar para ele assim, não passa de um projeto. O Rei dos Reis já se levantou do seu trono e emitiu um decreto ao meu favor. Não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Há um decreto de vida para você, querido. Tem alguém aqui? Há um decreto de vida para você, meu irmão. Não vai morrer, não. Não vai perder, não. Sua empresa não vai falir, não. Os seus negócios não vão fechar, não. O seu casamento não vai acabar, não. Há um decreto ao seu favor, querido. Tem alguém aqui para dar glória? Há um decreto a seu favor. Não se intimide. O inferno, ele só quer te aterrorizar. Mas o Senhor já liberou uma palavra a seu respeito. Há um decreto. Há um decreto a seu favor, querido. Tome posse hoje. Não é o fim. Creia que não é o fim, querido.
Deus está mudando sentença nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Queridos, eu sinto muito forte a graça do Senhor aqui. Há decretos aqui sendo liberados a seu favor. Toma posse. Se coloque de pé agora aqui, querido. Mas toma posse. Toma posse. Toma posse. Há um decreto do Rei dos Reis a seu favor. Há um decreto do Rei dos Reis a seu favor.